Fala conosco. Senhor, fala conosco. Fala que o teu servo ouve. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu apresento o teu servo, Pai, a qual irá ministrar a palavra nesta noite. Usa, meu Senhor, conforme a tua vontade, não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor colocou em seu coração, meu Deus, em nome de Jesus. Usa, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, igreja. Logo se percebe nos textos da Bíblia que a cada história leva uma outra história, chegando a um determinado assunto que é a redenção. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, ou até João, você vai ter uma profundidade de que esses livros apontam para a redenção. Mas o que é redenção? O que é redenção, na verdade? A palavra redenção, nos seus originais, ela tem vários significados. E um dos significados que nós pegamos assim, para tratar do assunto sobre redenção, é livro. Que além do que significava, o termo significa retirar esses escravos e vender na praça. A palavra, esse termo de redenção era justamente isso. Era como escravo estava à venda à praça. E a palavra de Deus nos diz que ao longo da história aponta para a redenção. A redenção de quê? A redenção dos nossos pecados. A redenção que foi feita através de um homem chamado Cristo Jesus, que ele veio para fazer isso, para fazer a redenção. Porque Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, porque pela graça de Deus sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque a palavra graça quer dizer favor imerecido. Nós estávamos como escravo, a partir do momento em que eu me dirijo ao Éden, quando Deus se apresenta a Adão. Deus se apresenta a Adão. No capítulo de número 1, versículo de número 26, ele projeta um projeto de Deus na vida do homem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes, e domine sobre os animais, e domine sobre tudo. No capítulo 2, nós vemos Deus formando o homem e dando a Adão a possibilidade de nomear os animais. Veja que o homem estava acima de todas as coisas, abaixo de Deus. E Deus queria justamente isso. As questões morais de Deus, os atributos que estivessem na vida de Adão. A palavra de Deus nos diz que ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você já imaginou você ser a imagem do próprio Deus? Você ser a imagem de Cristo? A palavra de Deus nos diz, irmãos, no longo da sua história, eu fico imaginando assim, que quando Satanás viu Deus fazer o homem, formar o homem, pegar o homem do pó da terra e fazer ali uma obra-prima de Deus, fazer assim o seu grande representante aqui na terra, eu fico imaginando assim a inveja do Satanás. A inveja de Satanás era grande, porque ele propriamente era a glória do próprio Deus. O homem agora ele passou a ser o centro das atenções de Deus. Tudo aquilo que estava no Éden, Deus fez para o homem. Deus fez no jardim do Éden. Deus fez tudo que havia no jardim. Deus fez os animais. Deus fez tudo. A Bíblia diz que Deus também fez uma companheira. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E Deus viu isso em Adão e disse: olha, eu vou projetar algo maravilhoso
costela, tirou da parte do homem o que era de essencial do homem para formar a mulher. E quando ele acorda, ele vê aquela belíssima mulher e a expressão não é outra. Eu disse: essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Adão vivia em um momento de desfrutar de Deus, da sua glória, da sua beleza. Satanás estava com inveja disso. Satanás está com inveja, sabe por quê? Sabe por que Satanás ele tem inveja de você? É porque você é a imagem do próprio Deus. Paulo escrevendo no capítulo 2, versículo de número 18 de 1 Coríntios, ele diz que nós que estamos com cara descoberta, refletimos como espelho, e nós somos transformados de glória em glória pela sua própria imagem. A imagem de Deus é nós. Satanás olhou e disse: não, jamais esse homem vai ser a imagem do próprio Deus. E a Bíblia diz que Satanás, através de uma serpente, foi lá e enganou a Eva. Satanás enganou, mentiu. A palavra de Deus diz que começou aí uma série de problemas no Éden. A partir daí aconteceu que o homem foi expulso do Éden pela sua desobediência. Deus disse que não era para comer o seu fruto, e ele comeu. A sua esposa comeu e deu para o seu marido. E ali houve conflitos terríveis na vida do homem Adão. O que foi que houve? A partir daquele momento, Adão abriu os olhos. E a Bíblia diz que antes dele pecar, o homem era nu, assim como Eva também era nu. E eles não olhavam um para o outro de forma diferente. Mas a Bíblia diz que após o pecado, após ele desobedecer a Deus, ele perdeu a imagem do próprio Deus. Ele ficou nu na presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz que quando Deus soou no jardim, ele disse: Adão, Adão, onde tu estás? Adão se escondeu. Adão foi para longe, saiu da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que a partir dali, algumas coisas ruins aconteceram na vida do homem. Uma delas foi o pecado de Adão. Quando ele pecou, isso, irmão, originou-se um pecado original que passaria para toda a raça humana, para todos os seus descendentes. Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 3, versículo de número 23, diz: porque todos pecaram e ficaram fora, distante da glória de Deus. A partir daí, o homem separou-se de Deus, saiu da presença de Deus. Deus queria te fazer de um homem o seu representante aqui na terra, te adorar, te servir com muita alegria a Deus. Mas através de Satanás, ele rasgou aquela intimidade que o homem tinha com Adão. Ele rasgou aquela intimidade que Deus queria, aquele projeto de vida na vida do homem. Acabou para Adão, acabou para uma sociedade, acabou para uma nação, acabou para todos os povos. A partir daí, Adão viveu pecados e pecados. Por quê? Porque gerou Caim. Caim já nasceu com a intuição do pecado dentro dele. O pecado foi gerando e foi gerando. E hoje nós estamos vivendo o pecado desfreado. E o que é que está acontecendo hoje no mundo, irmãos? O pecado está às portas. Tome cuidado, você que é crente, você que é santo, se separe do mundo a cada vez mais, porque o pecado mata. A palavra de Deus diz que lá no Éden aconteceu que ele perdeu a comunhão. A partir daquele momento que ele pecou, ele passou a ter desarmonia no Éden. Antigamente tinha harmonia com Eva. Ele disse: esse é o osso do meu osso, carne da minha carne, elogiando a própria mulher. Mas depois, quando Deus disse: o que foi que você fez? Ele disse: a mulher que tu me deste, essa me deu a fruta, eu comi, o fruto eu comi. Houve a desarmonia a partir do pecado. O pecado traz desarmonia, o pecado traz separação. A Bíblia diz que nós estávamos separados, distantes de Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 1, diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós estávamos perdidos.
querido, porque nós adotamos, nós descendemos dessa geração pecaminosa, nós descendemos disso. Aí é onde entra a redenção que há em Cristo Jesus. A partir daí Deus projetou outros meios pelo qual o homem chegasse a Deus. Deus projetou, levantou Noé para pregar e dizer: olha, eu vou fazer um barco, eu vou fazer a arca. E assim diz o Senhor, que nesses dias o pecado tem se alastrado sobre essa terra, e por isso vai vir a destruição sobre a água. E nem por isso, e nem nisso o povo se ligou. Por quê? Porque antigamente não se tinha chuva. A Bíblia diz que o vapor saía da própria terra e aguava e fazia plantação. As pessoas não acreditam que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ainda que não acredite, ele vai voltar. Aleluia! A palavra de Deus nos diz no capítulo 3, versículo de número 15 de Gênesis. Quando Deus chamou Adão, quando Deus chamou Eva, quando Deus chamou Satanás para sentenciá-los, ele disse assim para a mulher: olha, mulher, a tua dor terás filho com muita dor, dor sobre dor, você vai ter seu filho. Glória seja dada no nome de Jesus. Chamou Adão e disse: Adão, do pó do rosto, do pó do suor do teu rosto comerás o pão. Você terás o cargo, Adão. A sua vida vai ser difícil, trabalhosa, fadigosa. Meu Deus, o pecado trouxe tudo isso para nós. O pecado trouxe tudo isso para a nossa vida. Deus chamou a serpente e disse: olha, eu tenho um negócio para te dizer. Eu tenho uma promessa de Deus. A minha promessa para ti, serpente. Certo? O que é? Porque da mesma sorte, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, e da mesma sorte que você feriu a mulher, enganou a Eva, dela, da descendência dela, nascerá um que esmagará a sua cabeça. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Cumpriu-se a palavra de Deus. A Bíblia diz, Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, no quais, na plenitude dos tempos, aleluia, nascido de mulher, quem? Jesus, ele veio para renovar a lei do pecado, e fez assim a redenção que é em Cristo Jesus. A promessa da redenção, a redenção, como eu disse, era como nós, a partir daí, do pecado de Adão, nós estávamos como escravos. A Bíblia diz: aquele que peca é escravo do pecado, é escravo do pecado. Aleluia! Mas a redenção, ela veio para modificar a história, ela veio para modificar, ela veio para mexer, ela veio para mudar as nossas vidas para todo sempre. A maior promessa que a igreja tem é a promessa da redenção, aleluia, feita pelo sangue de Jesus. A redenção que é em Cristo Jesus. A partir daí, a vida de Adão já não era a mesma. Tantas coisas ruins foram que o pecado sentenciou. A Bíblia diz também que gerou a morte física e a morte espiritual. O homem não conhecia a morte até então. O homem, ele nasceu para permanecer servindo a Deus, e nada de morte, porque o que gera morte é o pecado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Para todos sempre é Jesus a nossa redenção. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que a partir daí Deus fez fórmulas para tentar chamar o povo ao seu arrependimento. Mas o povo a cada dia pecava, voltava-se para Deus. Depois veio a era de Moisés. Depois Deus estabeleceu leis para que essas leis pudessem, que o homem se aproximasse de Deus. A palavra de Deus nos diz que lá no monte Deus se apresenta a Moisés e disse: Moisés, eu quero que você tire o meu povo do Egito.
Porque 430 anos eles estão lá. Por causa do pecado, eles estão lá sob domínio de Faraó. E a Bíblia diz que no coração de Deus houve uma aflição. No coração de Deus subiu uma aflição muito grande. Ele disse: a aflição subiu ao meu coração, e eu desci para ver o meu povo, para livrar o meu povo. Aleluia! Deus ainda livra o seu povo, porque o seu povo, quando começa a clamar a Deus, dizer assim: Senhor, me socorre. Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo. Porque quando Deus se apresentou a Moisés, disse: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. E eu vejo a aflição deste povo, mas eu vou descer para os libertá-los. Aleluia! Você sabia, queridos irmãos, que Deus está aflito? Você sabia disso? Deus está aflito, sabe por quê? Porque as pessoas não acreditam na palavra de Deus. Eles estão aflitos, sabe por quê? Porque não conseguem definir a sua situação, se serve a Deus ou se serve ao mundo. A partir daí, queridos, foi necessário fazer uma reflexão. Há uma promessa de Deus. O apóstolo São Paulo, ele disse que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Porque todos saíram da presença de Deus. Mas por quê? Por causa do pecado de Adão. A partir daí, Deus tem uma promessa lá no Éden. Uma promessa que é para a nossa vida. A promessa da redenção. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Mas Satanás ficando, irmãos, parece que tem pessoas, diz assim, aquelas pessoas que são ateus, que não creem em Deus e fica catucando a Bíblia, procurando alguma coisa para condenar ou para apontar a vontade de Deus. E diz assim: olha, Deus é tão onisciente, Deus é tão onipotente, Deus é tão onipresente, por que Ele não impediu a não pecar? Mas era para que a redenção de Deus fosse cumprida em nós. Olha o que Pedro disse no capítulo de número 1, versículo de número 19, versículo de número 20. Mas com o precioso sangue de Jesus, e como um cordeiro imaculado, incontaminado, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia! Para quê? Para quê? Para quê? Por causa do amor de Deus na nossa vida. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Deus sabia que Adão ia pecar. É por isso que, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele disse: esta fundação do mundo eu tenho separado algo novo para a vida desse povo. Aleluia! A promessa da redenção. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, diz assim o texto: porque nos escolheu, deixa mais, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele amor, em santidade. Aleluia! Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você: não brinca de ser crente. Seja crente, seja santo. Se desvida do mal, se desvida da aparência do mal. Eu quero dizer uma coisa, sabe por quê? Porque a redenção custou sangue, e o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta redenção aqui, irmãos, estava prevista. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estava prevista. Segundo, a promessa prometida. Ele prometeu aquilo que Deus promete. Olha, Deus prometeu algo para você? Foi. Pois pode se acalmar, porque Ele é Deus da terra e Ele vai cumprir as suas promessas. Ele prometeu o que, irmãos? Prometeu que da semente da mulher levantaria alguém da semente que haveria de ferir a cabeça do diabo e propiciando assim
razão? Por qual razão? Cristo é o mediador de uma nova aliança, no qual foi chamado: recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Visto que ele morreu como resgate, olha aqui a redenção, como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aonde foi a primeira aliança? Lá no Éden. Aonde foi a primeira aliança? Foi quando Deus disse assim: olha, Adão, não comerás deste fruto. É nessa promessa que nós temos a redenção em Cristo Jesus. Aleluia! Começa com redenção prevista, redenção prometida, a redenção realizada. Aí vem a parte boa. Aleluia! A promessa realizada. Glória seja dada no nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que cumprimos a promessa de Deus na nossa vida. O versículo que nós citamos agora há pouco é Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Que lei é essa? É a lei do pecado. Que lei é essa? A lei que mata, é a lei do pecado. Era a lei. A Bíblia diz que todos aqueles que ficaram debaixo da lei não conseguiram a redenção que há em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que pela fé em Cristo Jesus, quando temos uma olhada assim ao Calvário, nós vemos a nossa redenção. Por quê? Porque o próprio Jesus disse no capítulo de número 5, versículo de número 24 do livro de João: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que morte é essa? Que morte é essa? Que morte é essa? Era morte espiritual, era morte além do pecado, era morte do pecado. Nós agora já estamos vivos. Oh Deus, quem é vivo canta, quem é vivo prega, quem é vivo canta, pula, aleluia, porque nós estamos vivos em Cristo. Paulo diz em Colossenses 2, diz: olhai para as coisas de cima, porque você não é da terra, porque você é vivo. Você é vivo, aleluia, bendito seja o nome de Jesus para sempre. A redenção está na nossa vida. A redenção é coisa séria, irmãos. Vou aceitar Jesus hoje, mas amanhã tem carnaval. Eu vou dar um pulinho lá, só dar um pulinho e depois volto de novo. Mas olha o que está escrito aqui, Romanos capítulo 3, versículo 24, o texto que nós lemos: sendo foi justificado gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. De graça, irmãos, recebemos de graça. Aí tem um irmão dos irmãos que diz: nós temos que pagar o preço, nós temos que pagar o preço da oração, nós temos que pagar o preço na leitura da palavra. Acaba com isso, Jesus já pagou todos os preços, mas você tem que ler a palavra de Deus como oráculo de Deus a cada dia na sua vida. A palavra de Deus é eficiente, é eficaz. Quando os judeus, eles nasciam, eles comiam a palavra de Deus diariamente, porque é um dever do cristão ler a palavra de Deus diariamente. É um dever também do cristão ele orar, buscar a Deus e adorar o seu nome, porque nós devemos a Ele, através da sua redenção, a adoração. Aleluia! História essa de pagar preço. Acaba com isso. Paga preço, Jesus já pagou tudo. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. É Ele que pagou o preço gratuitamente. Graça. Efésios 2:8. Pela graça foi salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na Bíblia da Igreja Católica está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, aleluia. Sabe por quê? Porque eles omitem a graça de Deus. Eles não creem na graça de Deus, nem muito menos no próprio Jesus. Ele apenas se guia. Apenas ele olha para o Calvário e diz assim: é Jesus. Mas não fala de redenção, não sabe nada de redenção. Mas
certeza que a redenção nos proporcionou uma grande vitória para toda a vida. A palavra de Deus, querido, nos diz que no momento crucial, sabe Deus, no momento, Paulo escrevendo a Colossenses, capítulo de número 2, versículo 4. O pecado de Adão, presta atenção nesse versículo, e cancelou o escrito da dívida. E cancelou o escrito da dívida. Que dívida é essa? O pecado de Adão. Pecado que quando você nascia, o pecado já vinha com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós somos remidos. Aleluia. O escritor João, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é, bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo de número 1, versículo de número 9 de João, de primeira epístola de João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, bendito seja o nome de